Olá, mulheres abençoadas! Espero que todos estejam tendo uma ótima, excelente noite. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um assunto que precisa ter uma palavra-chave para que a gente não caia nas tentações. Hoje a gente sabe que as tentações do mundo que nós vivemos está muito grande. E por isso hoje a gente vai começar com um texto bíblico, onde fala que desde o início dos tempos, do início que Deus criou toda a humanidade, a gente já passava por algumas tentações. E José, que foi o grande governador do Egito, ele passou por uma das primeiras tentações. Então eu quero que vocês acompanhem em Gênesis capítulo 39. Vou pular alguns textos, alguns versículos, mas eu precisava que vocês prestassem atenção no que Gênesis 39 fala sobre tentações. José na casa de Potifar. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcia, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Lorgou José a mercê perante ele, a quem servia, e ele pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Ele, desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobretudo o que tinha o Senhor, abençoou a casa do egípcio. Por amor de José, a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto como na casa, tanto como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que ele se alimentava. José era formoso e porte de aparência, aquele homem muito bonito. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse-lhe: deita-te comigo. Então vamos começar por aqui. Olha como as tentações, como o inimigo é sujo. Ele coloca os pratos bons, bonitos e maravilhosos, mas não obriga com que a gente coma. José, naquele momento, como tinha toda a confiança de Potifar, que era o comandante no Egito naquela época, ele tinha tudo em suas mãos, tinha a casa de Potifar nas mãos, o campo de Potifar nas mãos, até mesmo a esposa de Potifar ficava aos olhos, debaixo dos olhos de José. E José era um homem realmente muito tentador, um homem bonito, um grande porte, assim como diz a Bíblia. Então, qual mulher não cairia na tentação, tendo todo o poder, já que Potifar trabalhava tanto e ficava mais em seu trabalho, e quem tomava conta da casa e do seu campo, dos seus negócios, das suas finanças era José. E seguimos nessa linha de raciocínio, como o mundo às vezes começa a ser covarde e as pessoas não entendem isso. Mas a gente precisa colocar uma palavrinha mágica em nossas vidas. E qual seria essa palavrinha mágica que a gente precisa ter para fugir das tentações? Posicionamento. Como ter posicionamento diante da vida que José estava vivendo naquele momento. Vamos ilustrar um pouquinho para vocês como foi a vida de José, assim não é tão diferente como na nossa. Existe duas coisas na vida da gente que às vezes a gente não percebe e passa batido. A gente não consegue perceber que na vida da gente, quando surgem algumas tentações, já que a gente está falando de relacionamento afetivo, o diabinho e o anjinho que ficam sempre um do lado do outro. E o diabo sempre fica, vai lá, faz, ninguém vai descobrir. E o anjinho sempre fala assim, não, depois você vai se sentir culpado, isso é errado, não faça. Como que a gente vai seguir nessa tentação, Como que nós vamos fugir dessas tentações? Primeiro a gente precisa orar muito para poder fugir delas, porque o mundo ele oferece pratos maravilhosos,
para os homens mulheres muito bonitas. E voltando lá em José, a mulher de Potifar era uma mulher linda, era uma mulher maravilhosa, era uma mulher toda no ouro, tudo que ela queria e desejava, Potifar podia dar. O que ele não podia dar, infelizmente, era a atenção que ela desejava tanto, né? Porque ela, sendo uma mulher mais nova, uma mulher muito bonita, e estava à mercê, estava muito perto de José, que era um homem tão bonito e que ficava com todas as obrigações que era para ser de Potifar, mas o trabalho afastava e distanciava os dois pelas obrigações que Potifar precisava dar continuidade na confiança que o rei tinha para com ele. Então, assim acontece nas nossas vidas. Como que a gente consegue, num relacionamento afetivo, vendo que a maioria das pessoas hoje caem em tentações, às vezes muito despercebido, quando vê ela já está envolvida? A gente consegue observar que a gente precisa brigar o tempo todo contra a carne, porque não adianta você falar que eu somente quero e não tomar uma atitude, não tomar um posicionamento, não se posicionar diante da situação que está sendo imposta pelo mundo espiritual. Muitas pessoas não acreditam que as nossas vidas, né, o nosso casamento hoje é algo que está sendo muito atingido pelas tentações, o que me causa muita indignação. Às vezes as pessoas não se dão conta do problema que elas se envolvem, porque na verdade as tentações não começam muito grandes, né? Elas começam pequenininhas e vão crescendo. Um exemplo muito que a gente tem usado muito, passar a sua rede social, aceitar um oi, aceitar um bom dia de uma pessoa do sexo oposto. Obviamente, isso mais tarde vai tomar uma proporção muito grande. Mas para dar continuidade aqui, eu vou me apresentar para vocês um pouquinho depois de tudo mais contado. O meu nome é Emanuele Eiras e eu estou aqui para ajudar você a salvar seu casamento em 8 semanas. Vamos lá, vamos continuar com o nosso raciocínio para a gente não perder. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma pessoa que eu conheço, uma mulher muito bonita, e que um dia ela chegou perto de mim e falou assim: amiga, olha quantos homens me ligam o tempo todo. Eu quero que vocês prestem muita atenção nesse exemplo, e é um exemplo verdadeiro. Eu sempre dou alguns exemplos aqui, mas esse exemplo é de uma pessoa que até hoje não nos procurou, até mesmo porque hoje ela não está mais casada. E foi por esse motivo, foi sobre as tentações, que acabou com o casamento dela. E ela chegou perto de mim: amiga, olha quantas pessoas me ligam, realmente tem que ligar uma mulher muito bonita, uma loura alta, muito bonita, com os olhos claros, uma mulher que realmente chama atenção, chama muito atenção. Qual é o homem que não vai querer um prato bonito daquele? E eu fui dando corda a ela, fui dando corda a ela. Eu falei assim pra mim mesmo: vou dar corda pra ela mesmo se enforcar. Mal sabe ela que vai esperar ela no final da nossa conversa. E ela foi abrindo para mim o WhatsApp, me mostrando as pessoas que ligavam para ela, algumas pessoas casadas. Fez, nossa, que legal. E aí ela terminou de me mostrar: o que você acha? Eu falei assim: engraçado, neste momento está sendo muito satisfatório para você, mas você consegue realmente deitar e dormir tranquila? Você realmente consegue, todas essas tentações que você recebe e fica com elas para você, você realmente acredita que você vai ser mulher algum dia desses homens que você fica com ele, porque você está sendo a tentação da vida dele? E ela falou assim comigo: claro, eu tenho um homem que eu quero. Hoje já não mais, hoje ela já não tem mais esse poder de ter o homem que ela quer. Porque todas as tentações que ela fez com os homens que ela queria, naquele momento, naquela época que ela podia, que ela era nova, bonita, e ela nunca achava que um dia ela fosse ser como todos nós somos pela lei da gravidade, né? A gente vai caindo, nós vamos envelhecendo. E ela ficou um pouco triste comigo, se afastou de mim e vida que segue, né? Eu tenho meus princípios, eu tenho minha linha de raciocínio, eu tenho meu casamento.
e ela tem os princípios dela, aquilo que ela escolhe para a vida dela. E então ela escolheu aquilo e hoje eu creio que ela esteja muito arrependida. E se naquela época, voltando para José, com toda a confiança que ele tinha de Potifar, eu vou ilustrar para vocês o que a Bíblia fala. José ficou tomando conta de todas as finanças, de todo o legado que era de uma obrigação de Potifar, e ele começou cada dia mais e mais ter as obrigações e especialmente também vigiar, né, no sentido da palavra, a estar sempre perto da esposa de Potifar. E ela um certo dia despida, né? E José sendo tentado todo o tempo, mas ele sempre pedindo orientação a Deus, porque ele não podia trair a confiança de Potifar. Assim deveríamos nós fazer. E aí ele ter todo o tempo pedindo orientação para Deus, falando: Senhor, eu não posso trair o meu Senhor. Senhor, eu não posso trair o que o Senhor me proporcionou. E ela tentando, um belo dia, ela chega para José e fala: quero me deitar com você. E já quase que despida, na porta ela tenta segurar José, e José sai e quase que sem roupa, né? Perdeu quase toda a roupa porque ela arrancou a roupa de José. E assim é a vida da gente também. As pessoas aparecem despidas pra gente, para que a gente realmente caia nessas tentações. O que vem acabando, deteriorando, destruindo os casamentos. A gente costuma falar muito que os homens são mais tentados, porque as mulheres realmente estão muito mais fáceis do que os homens. Às vezes eles caem por muita insistência delas. Até mesmo porque eu acredito que caráter é uma coisa que você faz na frente, faz por trás. Eu e meu esposo, a gente consegue manter e temos que manter. Isso não dá o direito da gente trair a confiança um do outro por causa da distância ou porque não está perto. Assim foi lá atrás na Bíblia. Eu vou deixar o capítulo de Gênesis que fala sobre isso, capítulo 39. E aí, como que a gente faz para poder manter essa harmonia, de você ter essa linha de raciocínio, de você continuar tendo com o seu esposo, com a sua família, toda a integridade? É muito fácil, gente. É só você parar para analisar. Se você, depois do feito, você deixar ser tentado, você vai ter coragem de dormir tranquilo e olhar para sua esposa que é fiel a você, ou vice-versa? Ou se você vai conseguir entrar dentro do seu quarto e no seu banheiro, você olhar para o seu espelho e falar assim: eu sou um homem de integridade inabalável, que ninguém pode me apontar. A partir do momento que a gente tem essa atitude de deixar com que essas tentações nos cerquem e acabe com os nossos casamentos e comece a definhar os sentimentos que você tem pela sua esposa, com a quebra de confiança que você deixou ser tentado, infelizmente você é um homem que infelizmente não tem dignidade, você não tem caráter. Não só com a sua esposa, mas com você mesmo. Quando a gente fala que a gente tem que ser, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, a gente precisa acreditar e temos que ter a convicção de que só existe uma pessoa que pode tocar o nosso corpo. Eu, o meu esposo, e meu esposo a mim. E você ao seu esposo, sua esposa a você. Ninguém mais tem esse direito de tocar no seu corpo. Existe uma historinha que eu vou também contar para vocês agora. Tentações, como as tentações destroem, como que você depois não consegue ter a mesma confiança que você deveria ter, o que você tinha uma vida inteira e ela é quebrada. Tem uma história que conta, teve um velório e uma senhora estava chorando muito, então chegou um pastor e aí o pastor começou a fazer, né, aquele culto fúnebre de que o homem era muito bom, aqui está um homem muito íntegro, muito sério, e a esposa com a mão no rosto chorando. E aí, quanto mais o pastor falava que ele era um homem sério, que ele era um homem muito honesto, a esposa continuava chorando. E aí, ela
olhou para a cara do pastor e falou assim: pastor, por favor, vem cá. Tinha 2 velórios para você fazer, para o senhor fazer? E aí o pastor falou assim: não, de maneira alguma. Esse era o único velório que eu tinha para poder cultuar, né, fazer o culto fúnebre. E aí ela olhou para ele e falou assim: pastor, mas nós não estamos chorando de tristeza, nós estamos chorando de felicidade, porque essas características não eram desse esposo infiel, essas características não eram de um homem íntegro e essas características não eram de um homem que era fiel à sua família. E aí eu falo para vocês, olha o que aconteceu com a falta de comprometimento, com a falta de fidelidade, com a falta de querer correr das tentações e a falta de posicionamento. Por que as pessoas não se posicionam quando alguém chega a tentar no seu relacionamento? É difícil se posicionar quando as pessoas chegam a se oferecer? Eu acredito que não. Para mim não é difícil esse posicionamento. Porque quando você vem de uma base sólida, onde você vê princípios, mesmo quando você vê sofrimentos de pais ou mães, mas mesmo assim eles te mostram que os princípios, você tem que ter um posicionamento daquilo que o mundo te oferece, as pessoas têm que ter o posicionamento de correr das tentações. As tentações vão existir sempre. Como eu li para vocês Gênesis 39 e expliquei para vocês o que Potifar, a confiança que Potifar tinha em José, a confiança que Potifar depositou em José até em tomar conta da sua esposa, ele não poderia quebrar essa aliança da confiança que Deus colocou sobre a vida dele, e Potifar, sendo o comandante, né, egípcio naquela época, que era um cargo assim muito grande, como ele quebraria a confiança de quem abriu as portas para ele, onde ele naquela época, ele foi vendido, onde naquela época até os irmãos dele venderam ele, né? Que a Bíblia conta que José se tornou governador depois de tudo que ele descobriu, que Potifar descobriu de toda uma verdade. Então Potifar, ele foi justo com José, porque José correu das tentações. Então assim, a nossa vida deveria ser tomada por posicionamentos. E em que, Manoel? Em correr das tentações, porque se a gente não correr ou se a gente não se posicionar diante desses prejuízos que o mundo oferece pra gente, a gente não consegue ter uma vida íntegra, uma vida digna, uma vida onde você pode olhar para o outro e falar: eu não errei com você. Alguém algum dia pode me apontar? Lógico, todos podem apontar alguém. A gente não tá livre disso aqui, né? Todos apontam a gente. Mas se você tiver o seu posicionamento, eu acredito que bem menos as pessoas irão te apontar. Então eu narrei 2 histórias para vocês, uma bíblica, uma história para que vocês entendessem o que é tentação. Existe um louvor que fala: todo dia o pecado vem e me chama. E esse louvor é muito conhecido e fala justamente sobre as tentações. Todo dia o pecado vem e me chama, todo dia as tentações vêm e me chamam. Então, se a gente prestar atenção que todos os dias, não só afetivamente, mas em todos os âmbitos da nossa vida, as tentações vêm e nos convidam para poder fazer parte de um mundo onde as pessoas não merecem com que nós nos envolvemos com essas pessoas erradas, a gente começa a entender que o que vale mais é a nossa família. E eu vou falar para vocês o que as tentações podem te proporcionar imediatamente. São contas que a gente não faz, mas nós deveríamos fazer. As tentações, elas têm um prazo, vamos dizer assim, financeiro, de curto, médio e longo prazo. Eu digo para vocês que curto prazo, a primeira coisa que eu não me venderia por preço algum de cair nas tentações é essa que eu tenho com vocês, de colocar minha cara na reta
e falar para vocês e conversar com vocês sobre todos os assuntos que eu estou abordando. Até mesmo porque se vocês conseguissem me ver, eu não teria coragem de estar aqui falando. Esse seria o primeiro passo que eu perderia, a confiança que eu perderia de vocês. E não são poucas as pessoas. O segundo passo, eu acredito que seja a dignidade que minha família deposita em mim. O caráter que eles confiam que eu tenho. Eu perderia toda a liberdade que eu tenho com eles. Jamais a minha família confiaria em mim de novo. Jamais as minhas filhas olhariam para mim sem ter vergonha de mim. Jamais as minhas filhas falariam para mim: mãe, você é a melhor mãe do mundo, e meu esposo me admiraria como esposa. Jamais os meus pais me elogiariam. Então a gente precisa fazer as contas. Um prazo mais longo, eu perderia aquilo que a gente espera na velhice. Ter meu esposo dentro de casa, a gente vendo os nossos netos correndo dentro da nossa casa, a gente perderia a credibilidade de ter uma família sustentável, a gente perderia a confiança daquilo que a gente procura ter de Deus para com a gente. Como, Emanuele, que a gente perde todas essas confianças? A gente quebrando tudo que as pessoas depositam na gente. As pessoas da nossa família são as mais atingidas. A gente que mora numa cidade menor, a gente que mora numa cidade pequena, as pessoas costumam muito apontar, até mesmo sem entender o que a gente passa dentro das nossas casas. Imaginemos nós se nós errássemos, né? Se a gente errar, eu acredito que as coisas piorariam ainda mais. Piorem ainda mais. A longo prazo, a gente perderia aquela intimidade que a gente poderia também ter do esposo da gente, velho já, né? Claro, obviamente que eu espero muito ficar velha, e eu espero que meu esposo fique bem velho também para me suportar e eu também suportar a velhice dele. E olhar para os nossos filhos, para as nossas filhas e para os nossos netos, e a gente se beijar, se abraçar, e eles falarem assim: ai, que nojo, mãe, que coisa feia. E aí a gente precisa entender que essas coisas valem muito mais a pena que esses momentos de tentação, do que esses momentos oferecidos, de momentos que o inimigo propõe, fazem na vida da gente. Então, eu quero que vocês consigam entender que as tentações, elas não são tão valiosas como uma vida onde você pode ser digna de você mesma, onde você tem dignidade de se olhar no espelho e falar para você mesma: eu não erro. E você também olhar para os seus filhos e falar com seus filhos: você pode chamar atenção, e seus filhos não podem falar com você assim: você não tem o direito de me chamar a atenção porque um dia você já errou. E seu esposo também não poder chamar sua atenção e você falar com ele: você não tem o direito de me chamar a atenção porque eu nunca errei com você. Então, são muito mais coisas boas que você pode adquirir fugindo das tentações, do que depois você se esconder das tentações que o mundo te proporciona. É muito mais fácil você viver na verdade do que você viver na mentira. E sempre eu falo na nossa live que o diabo é muito astuto, mas ele oferece, mas não te obriga. E Deus te mostra também que você está fazendo de errado. Deus te mostra todos os caminhos onde você está errando. E Ele te alerta: você está errando. Tem tempo de você não fazer, não cometer o primeiro erro. Porque eu acredito muito que todo mundo é passivo de erro, todo mundo precisa e tem o direito, né? Eu não quero errar, eu espero que meu esposo não erre. Mas para quem já errou, eu acredito muito no perdão consolidado, que as pessoas têm o direito de ter uma segunda chance. Mas daí, você continuar errando e continuar caindo em todas as tentações, continuar errando com a sua família, aí já não é mais para ser chamado de uma pessoa que é digno do amor, que é digno de ter caráter, que pode ser visto por uma sociedade onde todos os já julgam muito, já subjulgam, na verdade, né? Eu acredito que você tem a obrigação de fugir quando as pessoas começam a te tentar. Se você admite, de alguma maneira, ser tentada afetivamente, você consegue também ser tentada em outras coisas. Você consegue ser tentada financeiramente,
você consegue sofrer tentações, que as pessoas começam a te pressionar e você fazer o que elas te convencem de fazer. Eu acredito que a partir do momento que você é tentado e você trai a confiança da sua família, você consegue ser tentado em todos os outros âmbitos da sua vida. Então, se você não pode ter, não deve ter o direito de ter a confiança da sua família, você também não tem o direito de ter a confiança de outros âmbitos da sua vida, financeira, como sendo empregado, como sendo dono de uma empresa, que eu não acredito que uma pessoa que trai a família, que cai nas tentações do mundo, que o mundo oferece, eu não acredito em hipótese alguma que essas pessoas, já que ela traiu a família uma vez, elas caíram nessa tentação que o mundo oferece, eu não acredito que essas pessoas merecem, se já tiveram a primeira chance, a primeira oportunidade de consertar os seus erros, eu não acredito, infelizmente, que essas pessoas elas têm o direito de ter uma segunda ou terceira chance. A primeira chance é óbvio, porque nós precisamos entender que todos nós somos passivos de erro. E se ela pede perdão sobre a tentação que ela infelizmente caiu, e aí você não tem o direito de você se permitir ser permissiva para que a pessoa erre a segunda ou a terceira vez com você. Então a gente sempre mostra os dois lados da moeda. A gente começa a mostrar que todos nós estamos passivos de ser tentados, mas a gente mostra para vocês como você fugir das tentações. É isso que a gente está abordando até aqui. E orem muito, jejuem muito, corram muito atrás do prejuízo, porque as tentações estão soltas no mundo. Eu acredito muito que a gente está muito próximo de algo muito especial com Deus acontecer para que os casais se unam mais, porque muitos já passaram por problemas de traição, muitos problemas de falta de comprometimento, muitos já passaram por problemas da famosa privacidade, que é o que tem atingido muitos casais hoje. É aquele ditado, se quer privacidade, não case. Não faça com outro que você não gostaria que fizesse com você. Mas hoje, gente, como está falando e tentando levar para vocês sobre o assunto tentação, a gente precisou abrir a Bíblia, mostrar para vocês aonde começa algumas tentações do mundo real, porque eu creio e acredito fielmente que Deus sempre coloca aquelas palavras certas para que a gente leve para vocês, e sem contar com que as pessoas pedem pra gente abordar no outro assunto. É claro que não dá para abordar tudo no mesmo dia, mas as tentações a gente buscou muito sobre a confiança que Potifar teve sobre José. E José continuou nu, já que a esposa de Potifar tirou a roupa dele, ele teve que sair correndo. Não, José hoje, se fosse hoje, ele seria o governador, assim como ele foi. Como que a gente consegue ver a graciosidade de Deus nas nossas vidas, como Deus, ele é justo com a gente que consegue fugir dessas coisas erradas. Primeiro a gente precisa pedir a Deus discernimento, como que a gente pode fazer para fugir dessas tentações, como a gente age com as pessoas que nos influenciam. Eu costumo dizer muito que as pessoas, elas são covardes. Quando as pessoas erradas invadem a nossa vida e nos dão os conselhos, assim como eu citei o assunto de uma colega que caiu nesse mundo das tentações e perdeu o casamento, a gente precisa começar a olhar com um olhar espiritual, de que aquelas pessoas não servem para se envolver na nossa vida. Você precisa amar aquelas pessoas, sim, devemos amar a todos, mas não conviver com todos. Então, se essas pessoas estão te levando, te proporcionando, te passando contato, fazendo com que você comece a trilhar num caminho onde vai te direcionar a você ser tentado, e obviamente se ela te direcionou esse caminho, ela vai fazer com que você seja realmente
um cúmplice do que ela já também faz. Porque assim como eu acredito nisso, eu acredito que amizades boas não te dão conselhos para você errar. As pessoas que são boas não invadem a sua vida fazendo com que você erre, fazendo com que você caia nas tentações, com que você coma os pratos preparados pelo inimigo, porque assim como diz, né, a Bíblia, o diabo ele não vem feio, ele não vem oferecendo para você imediatamente as coisas de um minuto para o outro. Ele vai fazendo com que você vá trilhando o caminho dele para que você tropece, erre e caia, e que você comece num turbilhão de sentimentos, às vezes numa hora ou outra que o seu esposo ou sua esposa está errado, é aquela hora da cilada que o inimigo faz você cair na tentação. Então, eu falo sempre aqui na live, eu sou uma pessoa que espiritualmente, toda vez que eu venho fazer a live, né, a gente que ajuda os casais a reconstruir aquilo que foi perdido, a liberar o perdão, que é uma coisa muito importante, porque não existe um perdão sozinho. Você precisa perdoar primeiro para depois você ser perdoado. A gente precisa tirar a farpa que está inflamando os nossos corações para poder fazer com que o outro perdoe a gente, porque se a gente continuar com a farpa nos nossos corações, como que a gente vai fazer para que Deus nos olhe com graciosidade e olhe pra gente, fazendo com que os desejos que a gente tem sejam retribuídos, que Ele volte com aquilo que a gente deseja pra gente? Como que a gente vai fazer com que Deus nos olhe com tanto carinho, já que nós não estamos liberando perdão? Então precisamos primeiro liberar o perdão, tirar as farpas do nosso coração para poder a outra pessoa também perdoar a gente. Mesmo que nós estejamos certos e a outra pessoa esteja errada, você é mais sábio. Você libera o perdão primeiro para depois o outro te perdoar. E aí as coisas vão tomando uma proporção tão gostosa no casamento, vão tomando um sentimento, um misto de sentimento, aquele sentimento que era de esgotamento, aquele sentimento que era ruim, aquele sentimento que era só de fúria em cima do outro. Começa a ser um sentimento de graciosidade, de paz, de harmonia, que você comece a amar seu esposo com mais... amar de verdade, ter aquele sentimento puro mesmo, sem aquele famoso ranço. Então, a gente precisa liberar todo o perdão que existe dentro da gente para poder depois a gente ser perdoado. E eu digo para vocês que a graça de Deus é sublime sobre as nossas vidas, mas a gente também precisa lutar contra a carne. O mundo espiritual, eu falo para vocês que as setas vêm sobre a gente que tem todo o desejo de salvar os casamentos, que foi a instituição que Deus fez com todo carinho, fez com todo amor. Ele fez essa instituição para ser princípio e fim. Você tem que casar, respeitar, cuidar, zelar pelo seu esposo. Então Deus fez essa instituição, não foi à toa, senão não teria feito, na verdade, né? Então a gente sempre está buscando levar isso, e eu, como eu estava falando para vocês, eu vejo que as setas de quem quer ajudar, de que quem quer salvar os casamentos, está em busca sempre de restaurar os casamentos, reconstruir os casamentos. A gente está sempre sendo muito atingidas. Parece que as setas, parece não, né? É uma verdade. As setas vêm sobre a gente. Mas eu como já sei como lutar contra a carne, e espero definitivamente que vocês aprendam também a lutar contra a carne, lutar contra as tentações que o mundo oferece pra gente. Agora é lutar contra os espíritos, o mundo espiritual, que não é tão fácil quanto lutar contra a carne. Hoje a gente percebe que o mundo espiritual tá aqui mais para poder atrapalhar, porque as pessoas hoje estão esquecendo do amor de Deus sobre a gente. Hoje as pessoas estão perdendo, né, a vigilância que deveriam ter sobre os casamentos. Orai e vigiai. Eu digo para vocês que deveria ser vigiar e orar. Vigia e depois ora.
porque se você não vigiar, fatalmente uma oração sozinha não vai conseguir ter o mesmo êxito do que você também vigiar. Não estou dizendo para ninguém que vocês têm que vigiar o esposo, vigiar a esposa, ficar olhando, vigiando o WhatsApp, até mesmo porque eu acho que quem é casado não precisa ter privacidade. Quem é casado não precisa ter senha em celular. Eu tenho a senha nas minhas redes sociais, mas o meu esposo tem as minhas senhas. Ele tem as senhas dele e eu também tenho as minhas, e eu tenho acesso às senhas dele. Então, as tentações começam a vir junto também com aquela coisa de privacidade. Isso aqui é uma coisa minha, não sua. Isso daqui são as minhas finanças e não suas. A partir do momento que eu falei na outra live isso, que você casa, você não tem mais privacidade. Se você tiver privacidade, obviamente que você vai cair em algumas tentações. Então, privacidade e tentação são duas coisas que, infelizmente, vão andar juntas. Você começa a ter privacidade, depois você cai nas tentações, porque o seu celular está cheio de contato, e aí você começa a ver que você não está vigiando, você não está entrando numa vigilância espiritual no seu casamento. Você está permitindo, sendo permissivo com que as coisas do mundo espiritual tomem conta do seu casamento. O que não deveria acontecer. O que deve acontecer no seu casamento é fazer um convite certo e concreto para que Deus entre no seu casamento, permaneça nele e nunca mais saia. Então, espero que vocês tenham entendido o que é uma tentação, o que vocês precisam fazer para poder ter a vigilância, o que vocês precisam fazer para que vocês não caiam, né? Porque a gente falou da Bíblia, né? A gente leu a Bíblia no capítulo 39, onde José está na casa de Potifar, e aí a gente abordou sobre o tema, a esposa de Potifar sempre está se oferecendo para José. Então José é uma prova assim super viva do que a gente deve fazer para ter a confiança, ter a confiabilidade do outro, ter a consciência de que não é só porque o outro não está presente a gente deve quebrar a confiança dele. Então, seria um ótimo governador se ele hoje estivesse aqui, né? Que é um homem sério, um homem que mesmo perto ou longe de Potifar, ele permaneceu fiel todo o tempo, mesmo tendo uma esposa linda, exuberante, na qual se oferecia para José, e José mesmo assim a negou. Então, que nós também tenhamos o discernimento de negar a carne, que nós lutemos contra os espíritos, né, que ficam o diabinho tentando ser mais forte que o anjinho. Ilustrando novamente para vocês, o diabo sempre fala pra gente falar assim, vai lá, faz, ninguém vai descobrir. Gente, espera aí, todos podem não saber, mas eu sabendo, é a minha consciência que está pesada. Mas sempre tem um peso que eu acho que é muito maior, que é o anjo que fala, não faça, você está errada. Então, prefira sempre ouvir o anjo ao invés do diabo. Faça as contas do que você vai ganhar e perder a um prazo curto, a um prazo médio e a um prazo longo. Então, eu espero que vocês, se tiver alguma dúvida, vocês perguntem. Pode mandar no direct, pode mandar perguntas, pode mandar sugestões. A gente precisa de um tempo para poder estudar, para poder estar abordando uma coisa certa e séria com vocês, explicando, baseado, é claro, sempre em cima da Bíblia, sempre no que a Bíblia mostra pra gente. E sejam vocês corredores opostos das tentações. Não sejam corredores a favor daquilo que te leve ao erro. Não sejam vocês contra os princípios que vocês, desde pequeno, eu acredito muito que desde o ventre de vocês, a mãe sempre desejou que vocês encontrassem a pessoa certa, que fizessem um casamento de excelência. Então, vivam este princípio, leve esse princípio para a vida toda.
mesmo que algum dia vocês tenham visto alguma bagagem errada que ou talvez os pais possam ter passado ou vocês tenham vivenciado este momento, que vocês corram disso e façam da vida de vocês atos diferentes, que vocês possam fazer com que a vida de vocês seja de excelência, seja de um convite para um ser supremo dentro da vida de vocês. Porque Deus, Ele tudo pode. É porque Ele simplesmente, Ele é muito simples, né? Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Então, convide Ele para poder fazer parte do seu casamento e convide Ele em especial hoje para fazer com que vocês fujam das tentações que o mundo oferece para vocês. Só para enfatizar, no início, tudo vai ser muito melhor do que aquilo que você tem na sua casa. Mas com o passar do tempo, as coisas não vão ser tão boas quanto era ou quanto é no seu casamento. Então, abra mão, se desvencilhe dessas tentações e nunca esqueça que quem recebe o poder da oração, que quem tem esse poder da oração e resgata Deus para dentro do seu lar, possivelmente você vai ser um grande governador, assim como José foi. Governador da sua casa, governador da sua família, onde você vai poder contar as histórias de que um dia você foi tentado, mas você preferiu a todo tempo ter a integridade e olhar no espelho e falar para você mesmo: eu fui tentado, mas eu não aceitei essas tentações. Então que Deus abençoe a todos vocês.